19. 1 Reis, capítulo 19. Glória a Deus. Reis 19, a partir do verso 1. Diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse: Assim me façam os deuses e outro tanto, se der certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. Verso de número 5 diz assim: Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta e come. E olhou, e eis que a tua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: Levanta e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: Que fazes aqui, Elias? Amém? Pode se sentar. Feche os seus olhos. Santo Deus e eterno Pai, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque mais uma vez nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Agora, meu Deus, nós te pedimos, ó Pai, fale conosco, nos abençoe através da tua palavra, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Em nome santo e poderoso de Jesus Cristo, e você diz amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós vemos aqui o texto base, do culto dessa noite, a ceia do fortalecimento. E o texto em si, ele fala que Elias, ele foi fortalecido pelo Senhor, comendo apenas pão e bebendo água para ser fortalecido e se encontrar com o Senhor no Monte Horebe. E a Bíblia nos mostra que antes de tudo isso acontecer, o profeta Elias, ele foi enviado a Deus, a Israel, e quando ele se depara com o povo de Israel, a Bíblia nos mostra que o povo estava dividido. Uma hora o povo buscava ao Senhor, outra hora o povo se curvava diante de um pseudo-deus chamado Baal e uma pseudo-deusa chamada Azera. Tudo isso porque o rei Acabe, ele se casou com uma mulher chamada Jezabel, e essa mulher era sacerdotisa de Baal. E a Bíblia diz então que ela vai para Israel, leva os seus deuses, leva os seus seguidores, leva a sua cultura, enfim, tudo aquilo que ela
sabia, tudo aquilo que ela praticava, ela levou para Israel. Aí a Bíblia nos mostra que começou a aparecer uma mistura de mundo. Começou a acontecer aquilo que Deus não aprova e nunca aprovará. Porque Ele mesmo diz que Ele não divide a glória dEle com ninguém. Deus não divide. E Deus não quer que nós também venhamos dividir a nossa adoração a Ele com ninguém. E quando Elias ele chega em Israel e ele se depara com essa situação, o povo dizendo que Baal era Deus, que Baal também mandava chuva, que Baal, enfim, provia na vida daquele povo. E a Bíblia diz então que Deus fala com Elias para ir e ter um acerto de conta com aquele povo, para que o povo enfim entendesse que só o Senhor é Deus. Não existe outro Deus. A Bíblia diz que não existe outro Deus a quem nós possamos adorar, a quem nós possamos prestar culto, a quem nós possamos prestar adoração. Não existe outro Deus. Não existe outro Deus a quem nós possamos levantar a nossa voz e levantar uma súplica. Não existe outro Deus. Se as demais nações se curvam diante de outros deuses, eles acham que são deuses, estão enganados. Porque só há um Deus. Só há um Deus e vivo ainda. E vivo ainda. Um Deus que opera, um Deus que faz. Mas quando nós não entendemos que só há um Deus, que só a Ele nós temos que adorar, as coisas começam a fugir do controle. As coisas começam a tomar outras proporções. E isso aconteceu em Israel. O povo começou a adorar, começou a clamar. Aí uma hora eles buscavam a Deus, outra hora Baal. E Deus, não dividindo a sua glória com ninguém, manda Elias até Israel. E creio eu que num bate-papo com Elias, olha, estão falando lá em Israel que Baal também é Deus. Então Elias, este povo que eu chamei, este povo que eu escolhi, esse povo que eu disse que eu seria o Deus deles, seria o meu povo, e agora estão adorando a outro, estão dividindo a minha glória. Então vai lá e mostra para eles quem é o Deus verdadeiro. Imagino eu, Elias falando com Deus, disse: Deus, mas como assim? Olha, estão dizendo que lá é Baal que manda chuva. Então você vai chegar lá em Israel e vai dizer que não vai chover. E vai dizer que não vai chover. A Bíblia diz que Elias vai até Israel. Quando ele encontra com Acabe, olha, estão dizendo aí que é Baal aqui que manda chuva, então tudo bem. Então, se é Baal que manda chuva, então segura a primeira. Se é Baal que manda chuva, então segundo a minha palavra, tão certo como vive o Senhor, não vai chover em Israel. Pronto. A Bíblia diz que o céu fechou. O céu fechou. 3 anos e meio não choveu. E eu imagino que nos primeiros dias o povo esperando a chuva cair, né? Época de chuva para molhar a terra, para a questão da colheita. Imagina o povo esperando e Elias só lá. Eu já falei que só o Senhor é Deus, e se Baal é Deus, então cadê a chuva? Então clama Baal para ele mandar a chuva. E nada de chuva descer. E o povo então, irmão, imaginou aquele desespero. Porque a gente já fica incomodado. Nós, se alguns dias faltar água, a gente já fica inquieto. Imagina 3 anos e meio. Que prova, que luta. Então 3 anos e meio, nada de água, nada de chuva descer. E para piorar, os rios começaram a secar. E para piorar, a água que eles tinham em reserva, em depósito em casa, não sei se naquela época com certeza tinha cisterna. Imagina a água da cisterna começando a secar também. E o povo entrando em desespero. E agora? A água está acabando e não desce água do céu.
Aí imagina, ele fala, vocês não dizem que Baal é Deus? Quem manda, então pede ele para mandar. E nada de chuva. Aí a Bíblia diz que Deus manda Elias de novo lá em Israel. Elias então vai até Israel de novo. Aí quando Elias se encontra com Acabe, a Bíblia diz que Acabe olha para Elias, olha, você é perturbador de Israel. Elias olha para ele, eu? Perturbador? Perturbador é você e a casa do seu pai. Porque vocês contraíram, fizeram uma aliança com um povo que não teme a Deus, com um povo que não serve ao Senhor. Trouxe esse povo para cá, esse povo se instalou, esse povo veio como uma espécie de uma praga, contaminou o povo começou a buscar a outro Deus, que só um Deus, e você não fez nada, e agora a chuva não cai, agora eu sou culpado. Então já que vocês estão falando que Baal é Deus, então vamos fazer um negócio. Manda todo mundo subir para o Monte Carmelo. Manda todo mundo subir para o Monte Carmelo. Aí a Bíblia diz que todo mundo sobe para lá. Todo mundo sobe para o Monte Carmelo. O povo e os profetas de Baal. 450 profetas de Baal. E ainda tinha de lambuja mais 400 profetas da tal pseudo-deusa Azera. Então aí 850 profetas. 850 enganadores. 850 charlatões. 850 falsos profetas. E se nós olharmos na era chamada hoje, não está difícil daquela época não. Está cheio de falsos profetas por aí, que está falando coisas que Deus não mandou falar, que está revelando coisas que Deus nem revelou, e infelizmente as pessoas, por falta de conhecimento, têm aberto o seu coração e têm se enganado com falsas profecias. Deus ainda fala através dos profetas, fala. Só que a pessoa nunca viu fulano, recebeu uma palavra, não, Deus falou através daquele fulano, aí não acontece nada. Será que foi Deus mesmo que falou? Com certeza que não, meu. Porque quando Deus fala, acontece. Quando Deus libera uma palavra, quando Deus usa alguém nessa terra para liberar uma palavra, acontece. Acontece. Só existe uma maneira de não acontecer quando Deus fala: quando a pessoa não acredita. Quando a pessoa não acredita. Mas quando é um propósito de Deus, quando é Deus que vai fazer alguma coisa, não é mais para a pessoa, é quando é Deus que vai fazer alguma coisa, ainda que a pessoa não creia, acontece, porque foi Deus que falou. Prova disso, a Bíblia diz que Deus falou a Abraão: eu vou fazer de você uma grande nação. A Bíblia diz que Sara, atrás da cortina, sorriu, dizendo: vai acontecer nada, olha aqui, eu estou velha, já estou passada, estou igual um maracujá de gaveta, o meu marido piorou, e detalhe, eu já passei do costume das mulheres, e lá do céu Deus falando: porventura existe uma coisa que eu não possa fazer? Isaac nasceu. Por quê? Porque Deus era propósito de Deus. Ela não acreditou, mas mesmo assim Deus fez. Jesus veio para fazer milagres. Tomé não acreditava, só que estava vendo, mas mesmo assim Jesus fazia. Então acredita, está pronta também. O milagre está aí. Mas quando é algo da pessoa e Deus dá um sim, e a pessoa não acreditar,
Não vai acontecer. Só que se a pessoa não conhecer, se a pessoa não tiver intimidade com Deus, qualquer coisinha que falar com ela, ela vai acreditar. O falso profeta vem, de lambuja, manda algo e a pessoa, Deus falou. A pessoa às vezes nunca nem sabe que é o profeta, nem sabe de onde vem, nem sabe se congrega, se tem alguém que está abençoando aquela pessoa, nem sabe. Aí não acontece. Aí a pessoa desacredita de Deus, desacredita dos profetas, dos homens de Deus. Por quê? Por causa de um falso profeta. Aquilo que eu disse, tem pessoas que infelizmente, até por não conhecer a Deus, têm a mania de generalizar tudo. Então não é por aí, meu irmão. Que existe falso profeta, existe. Existe o falso médico, existe o falso político, que só conta mentira, não faz nada. Existe, enfim, um falso pastor com uma prova que fala, falsos doutores, falsos mestres. Existe tudo isso. Mas Jesus deu um sinal. Que a árvore se conhece pelos frutos. A pessoa não procura conhecer, já vai dando crédito, já vai dando crédito, não procura conhecer. Não quer saber se a fonte é divina ou se é terrena. Aí a Bíblia diz então que Elias liberou a palavra e nada choveu. Aí o povo ficou desesperado, ele volta lá. Então vamos para o Monte Carmelo. O pessoal para o Monte Carmelo. Quando chega lá, Elias então solta assim: olha, vocês estão falando aí que Baal é Deus, que Baal faz e acontece, não está chovendo em Israel. Cadê o Baal? Cadê o Deus Baal? Fala, não vamos fazer um negócio, já que você ainda continua sendo teimoso, porque segundo a história rolou uma trama, e ainda assim o povo continua enganado. Ele, então vocês estão falando que Baal é Deus, então vamos fazer um negócio. Eu orei a primeira vez para não chover e não choveu. Então a falta é de água. Então nós vamos fazer uma coisa aqui que vocês nunca viram acontecer. Nunca viram. Eu orei para não chover, eu orei para não cair água do céu. Então vamos fazer um negócio. Ao invés de cair água do céu, nós vamos fazer um negócio. Você prepara o seu altar, o altar dos profetas de Baal. Eu vou preparar o meu altar. Nós vamos pegar 2 novilhos, vamos preparar para o sacrifício. Cada um vai preparar o altar e ninguém vai colocar fogo, mas aí cada um vai orar ao seu Deus, cada um vai buscar o seu Deus. Aí o Deus que fazer chover fogo, aí que cai fogo do céu, ao invés de cair fogo, esse aí é Deus. Porque eu perguntei, até quando vocês vão ficar coxando com esse pensamento? Ninguém falou nada. Então vamos para o desafio. O Deus que respondeu com fogo, esse é Deus. Aí a Bíblia diz que o povo diz: boa é esta palavra. Boa é esta palavra. Porque a Bíblia diz que Deus, ele vela em cumprir a sua palavra. O que sai da boca de Deus acontece, meu irmão. O que sai da boca de Deus acontece na vida daquele que crê. A Bíblia diz então que o povo aceitou o desafio, os profetas também. Aí a Bíblia diz que eles, olha, vocês podem começar primeiro, vocês são mais, são 850, pode começar. Diz que eles começaram aquela coisa toda, aquela orquestragem, chamando Baal, e Baal daqui, Baal dali, e Baal de lá, Baal de cá, e nada que acontece.
Aí diz que dá meio-dia, eles saíram lá igual louco, gritando, se cortando, ao costume dele, se cortando, até derramando sangue, e nada de Baal. Eu imagino Elias olhando, aí diz que Elias começou a zombar. Olha, grita mais alto. Pode ser que ele está ocupado, pode ser que está viajando, pode ser que está fazendo isso, pode ser que está... Grita mais alto. E nada de Baal. Aí eles, pronto, agora já foi todo mundo, já foi sozinhos, agora é a hora de Deus. Não é a hora do profeta Elias, é a hora de Deus. É a hora do Deus verdadeiro. A Bíblia diz que Elias olha para os céus, Senhor, para que todo este povo saiba que eu sou teu servo, e que conforme todas as tuas palavras eu fiz todas essas coisas, derrama fogo do céu, Senhor. A Bíblia diz que o fogo desceu e consumiu todo o holocausto, consumiu a lenha, consumiu a água, que Elias fez um reino em volta do altar dele, o novilho estava todo molhado, a carne toda molhada, a água veio e consumiu tudo mesmo, a lenha que estava molhada, até a lenha molhada também pegou fogo e consumiu tudo. E o povo então começou a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só que os profetas de Baal continuaram calados. Continuaram calados. Não adoraram ao Senhor, não glorificaram ao Senhor, e ainda queriam continuar em Israel. Aí a Bíblia diz que eles, opa, pronto, já que então todo mundo agora já sabe que só o Senhor é Deus, mas os profetas de Baal nem esboçaram reação, querem continuar em Israel, mas sem adorar o nosso Deus, mata todos eles, sabe? Elias, juntamente com, mataram todos os profetas de Baal de Azera. Aí a Bíblia diz que o rei Acabe, o rei de Israel, saiu correndo, foi lá na casa dele. Mulher, aconteceu um negócio lá no monte. O que aconteceu? Olha, a Bíblia diz que Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas da espada. Diz: ó, mulher, o negócio é o seguinte: chegando no monte, o Elias começou, os profetas começaram a clamar Baal e não aconteceu nada. Ele imagina contando a história, e Elias então começou a orar e começou a cair fogo do céu, e Deus mandou fogo do céu, o Deus de Israel mandou fogo do céu, consumiu tudo. Aí Elias mandou matar todo mundo dos profetas de Baal, não sobrou ninguém. Ah, é? Então tá bom. Então mata ele também, porque ela já tinha matado os profetas do Senhor. Ela já tinha matado os profetas do Senhor, a ponto de ele dizer: só fiquei eu como profeta, adorador não, como profeta. Aí a Abisquer, tudo bem. Aí a Abisquer, ela manda o mensageiro até Elias: olha, diga a Elias que se amanhã, não é depois, não é semana que vem, é amanhã, a essas horas, se Deus não fizer comigo, ou tanto mais, Elias não estará, vou matar ele, vai morrer. Diz que Elias ouve essas palavras e ó, bate em retirada. Elias fugiu para salvar a sua vida, porque afinal de contas Elias também era homem. Ele fugiu, porque a ordem era: matem o profeta Elias. O que vendo ele se levantou e, para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se sentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Aí você deitou e ó, dormiu.
O que Elias falou? Eu prefiro morrer do que perder a vida, do que ele que tinha a vida. Ele falou com Deus, porque ele estava dizendo: Senhor, estou cansado de fugir, estou cansado. Eu profetizei, eu falei em teu nome, eu enfim orei ao Senhor, maravilhas aconteceram, e o pagamento, querem me matar. Estou cansado. Estou cansado. E agora sou um fugitivo. E eu não sou melhor que os meus pais. Já basta. Tira minha vida. Estou cansado. Então Elias se sentiu esgotado. Esgotamento espiritual. Elias chegou ao ápice do esgotamento espiritual. Uma pessoa esgotada espiritualmente, uma pessoa sem ânimo espiritual, se ela não falar com Deus, o diabo ele fala com ela. Se ela não falar com Deus, a única voz que ela vai ouvir é a do diabo. É por isso que tem muita gente que no ápice do esgotamento espiritual, a depressão vem, a angústia vem, e o adversário vem, tira a sua vida e resolve o problema. Se você se matar, acabou o problema. Muito pelo contrário, só aumenta mais o problema. Porque ela estava vivendo um momento terreno, um momento momentâneo de luta, de batalha, mas se faz a vontade do diabo, vai viver um momento de sofrimento eterno. Mas Elias falou com Deus. Aqui está a chave para o fortalecimento espiritual: falar com Deus. Elias falou com Deus. Elias foi sincero com Deus. Elias falou: Senhor, já basta. Eu não sou melhor que os meus pais. Senhor, eu não sou melhor. Mataram todos os profetas, só fiquei eu, Senhor. Só fiquei eu. A Bíblia diz que Deus falou: Elias, mataram todos os profetas. É verdade, de profeta só ficou você. Mas eu reservei 7.000 joelhos que não adoraram a Baal, que não beijaram seus pés. Ainda, Elias, em nome de Jesus, nessa noite, meu irmão, minha irmã, saia daqui com a certeza: fale com Deus. A solução é falar com Deus. O esgotamento vem, mas fale com Deus. A luta vem, fale com Deus. A prova vem, fale com Deus. O desgaste vem, fale com Deus. A tentação vem, fale com Deus. As investidas do adversário vêm, fale com Deus. O segredo é falar com Deus, mas não desistir. A Bíblia diz que eles falam: Deus, já basta. Aí a Bíblia diz que de repente ele dormiu. Dormiu. O cansaço foi tanto que ele dormiu. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo lhe tocou e disse: levanta e come. Diga: um anjo lhe tocou e disse: levanta e come. Levanta e come. Elias falou com Deus e Deus enviou a resposta.
segredo está aí. Quando você fala com Deus, Deus envia a resposta. Você pode falar com A, você pode falar com B, você pode falar com C, mas fale com D, com Deus. Tem gente que fala com todo mundo. Primeiro está errado falar com todo mundo. E o segundo erro é não falar com Deus, que é o erro mais grave, não falar com Deus. Fale com Deus, porque Deus enviará a resposta. Aí a Bíblia diz que o anjo falou: levanta, levanta, reage, Elias, reage, Elias. Então, diante do esgotamento espiritual, diante, meu irmão e irmã, do cansaço espiritual, a receita é reagir, é se levantar, é não aceitar, é falar com Deus. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, o maior fundador de igreja do Novo Testamento, ele também se sentiu esgotado, ele também se sentiu ali, meu irmão, minha irmã, numa situação, depois de ter realizado tanto milagre, na hora de fazer tantas coisas, Deus operando através da vida dele, a ponto de ele consagrar aventais, lenços, seu uso, pode ele orar e uma moça ser liberta, ele orando, as pessoas sendo curadas, sendo libertas. Chegou um momento, ele disse: eu não posso me gloriar, e para que eu não me glorie, foi me colocar um espinho na carne. Aí a Bíblia diz que Paulo, ele orou 3 vezes para o Senhor, dizendo: tira esse espinho da carne, tira. Só que Deus não tirou. Não tirou. Aí ele falou: Deus, mas eu já orei. Eu já orei. Mas foi o próprio Deus que permitiu. Para ele não se sentir tal. Para ele não se sentir bam. Para ele não se sentir melhor que todos. Porque foi isso que Elias reconheceu: eu não sou melhor que os meus pais. Mas quando estava acontecendo, chuva não descia, água não descia, ele orou e a água desceu, ele orou, fogo desceu, ele orou, milagre aconteceu. Ele começou a se achar, então veio esse momento aonde ele se sentiu esgotado. Então tem situações na minha e na sua vida, meu irmão, que são como esses homens. Nós não estamos isentos de passar por um momento de turbulência espiritual, um momento de fraqueza espiritual. Então o próprio apóstolo Paulo, ele passou por isso, que foi um aprendizado para ele. E ele disse: Senhor, quando ele aprendeu, ele falou para os irmãos agora: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo falou com Deus. Sabe qual foi a resposta de Deus para Paulo? Paulo, está se sentindo fraco, Paulo, mas você não está morto. Está se sentindo fraco, Paulo, mas você ainda está vivo. Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo entendeu e disse: opa, agora eu entendi. Tem tribulações, vem lutas, mas uma coisa é certa: o Senhor está me sustentando, e quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Meu irmão, entenda uma coisa: um crente aqui, o mais fraco aqui, ele pode estar fraco, mas com a presença de Deus, ele é mais forte do que o inferno inteiro, porque o poder de Deus se aperfeiçoa
aperfeiçoa na sua fraqueza. Então aplauda e glorifique esse Deus, se você crê na força, na resposta de Deus para a sua vida. Mas Deus falou com ele: reage, levanta e come. Levanta e come. Imagina, mas Senhor, mas levantar, comer o quê? Mas quando ele olha para o lado, está lá na cabeceira um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então tinha pão naquele lugar, tinha alimento, tinha sustento de Deus. E o nosso sustento, o nosso pão é a palavra de Deus. Não tem como, meu irmão, minha irmã, um crente permanecer de pé, primeiro, se não orar, primeiro, se não falar com Deus, e segundo, se não estiver se alimentando do pão vivo que desceu do céu, que é a palavra de Deus. Então é preciso se alimentar deste pão. É preciso buscar alimentar deste pão para que nós não venhamos morrer espiritualmente, meu irmão. Jeremias, um homem usado por Deus, um profeta de Deus, em meio ao caos, em meio à escravidão. A Bíblia chegou no momento que ele também se sentiu assim, se sentiu fraco, se sentiu desanimado e se sentiu triste. Se sentiu triste, mas ele falou com Deus. Aí a Bíblia diz que ele vai e fala: olha, achada as tuas palavras, eu logo as comi, porque me foram gozo e alegria para a minha alma. Então nós temos que nos alimentar da palavra de Deus para ter a alegria do Senhor na nossa alma, para termos força de Deus, para termos conhecimento, para termos discernimento acerca das batalhas espirituais. Olha o que a Bíblia vai dizer: assim também ficar a alma sem conhecimento desta palavra não é bom. Não é bom. Porque quando nós conhecemos a palavra, nós sabemos: opa, o que eu preciso está em Deus. A minha força vem de Deus. É eu clamar e Deus me ouvir. É eu buscar e Deus responder. É eu clamar e o céu se abrir. Então tem muita gente morrendo porque não está comendo. Tem muita gente morrendo porque não está se alimentando do pão vivo. Enquanto a Bíblia diz que o povo perece porque falta conhecer. E para conhecer é preciso comer. Para você conhecer o gosto de uma comida, você precisa comer. Não tem como você descobrir o gosto de uma comida se você não comer. Não tem como nós conhecermos o nosso Deus, a vontade do nosso Deus, sermos fortalecidos pelo nosso Deus, se nós não comemos deste alimento que dá força e dá vida para a nossa alma e para o nosso espírito. Então é necessário se alimentar da palavra de Deus, do pão vivo que desceu do céu. A Bíblia diz que Jacó, ele fugia do seu irmão. O seu irmão literalmente queria tirar a sua vida. Aí a Bíblia diz que ele fugiu naquela fuga. Ele cansado, ele deita como Elias, ele deitou, não tinha travesseiro. O que ele fez? Pegou uma pedra,
fez ela de travesseiro e deitou ali e dormiu. Aí a Bíblia diz que ele viu o céu aberto e uma escada que dava do céu à terra. Anjos subiam e desciam por aquela escada. A Bíblia diz que depois daquela visão, depois de ele ter aquela grandiosa visão, a Bíblia diz então que ele, enfim, levanta, pega aquela pedra, tira um azeite, ele vira o azeite sobre aquela pedra e faz um voto com o Senhor. Faz um voto com o Senhor. Aí ele disse: o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Mas antes disso ele tinha falado com Deus. E Deus então enviou a resposta. A resposta foi aquela escada. Era Deus dizendo: olha, enquanto você estiver na minha presença, anjos vão descer trazendo bênçãos, anjos vão subir, anjos vão descer trazendo resposta para a sua vida. E Deus enviou a resposta para Elias. E o primeiro elemento da resposta foi o pão, e o segundo tinha água. Água é a presença de Deus, do Espírito Santo em nós. É a presença do Espírito Santo em nós. A Bíblia diz que Jesus se encontra com uma mulher no chamado Poço de Jacó. E a Bíblia diz que ali essa mulher, então, ela começa a dialogar com o Senhor. Ela começa a falar com o Senhor. Ela começa a indagar ao Senhor. E dizer: como tu, sendo judeu, pede a mim de beber, que sou samaritano. Ou seja, nós não podemos ter contato, nós não podemos conversar, nós não nos damos bem uns com os outros. Porque vocês dizem que a adoração é aqui, nós dizemos que é aqui. E Jesus começa a conversar com aquela mulher, Jesus começa a falar com ela, e Jesus diz: olha, mulher, a água, essa água que você está pegando aqui, se você beber, você vai ter sede de novo. Mas a água que eu lhe der, mulher, você não vai ter sede, mas a água que eu lhe der, no seu interior vai brotar uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Ele estava falando que da presença do Espírito Santo que alegra, a presença do Espírito Santo que mantém a vida do cristão, a presença do Espírito Santo que purifica o cristão, a presença do Espírito Santo que restaura, que renova, que aviva, que derrama dons, que direciona na vontade de Deus, que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É a presença do Espírito Santo. Então, na hora da fraqueza, na hora, meu irmão, do momento de caos espiritual, é preciso buscar a presença do Espírito Santo. É preciso se encher. O apóstolo Paulo diz: não vos embriaguei com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Jesus, meu irmão, minha irmã, ele foi crucificado, os discípulos se dispersaram e começaram a perguntar: e agora o que será de nós? O nosso mestre não está mais aqui, o nosso mestre não está no nosso meio. A Bíblia, meu irmão, diz então que Jesus, ele ressuscitou, apareceu no meio deles, e imagino ele já antevendo o que eles já tinham falado lá atrás: o que será de nós? Agora não tem mais jeito.
Jesus aparece e diz: olha, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos, eu vou enviar o Consolador, mas o Consolador, ele não vai vir porque eu vou só enviar, ele vai vir porque vai ter alguém buscando, vai ter alguém clamando. Aí Jesus disse: olha, não vos apartei de Jerusalém, ficai em Jerusalém, até que do alto recebereis o poder de Deus, que há de vir sobre vós o Espírito Santo. Então é preciso buscar o poder de Deus, é preciso buscar a presença do Espírito Santo, é preciso se encher do poder de Deus. Só que entenda uma coisa: a água que estava ali era o que Jesus estava falando, simboliza a presença dele em nós, através do Espírito Santo. Então, um crente sem Espírito Santo, ele está vazio de Jesus. Um crente que não quer intimidade com o Espírito Santo, ele está botando Jesus para fora. Então é necessário nos enchermos, é necessário comer pão, é necessário orar, clamar ao Senhor, é necessário se alimentar da palavra, mas é necessário se encher do Espírito Santo. É necessário ter intimidade com Ele. Olha o que a Bíblia vai dizer do Espírito Santo: que nós não podemos apagar Ele. Não extingais ou não apagais o Espírito Santo. Lembra da parábola das 10 virgens que nós pregamos nos últimos 2 domingos? Que o azeite simbolizava a presença do Espírito Santo, que mantinha a lâmpada acesa. Então Paulo vem dizendo: não extingais, não apagais a chama do Espírito Santo. Mas ele diz também: não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo. Como eu entristeço o Espírito Santo? É quando eu não quero fazer a vontade de Deus. É quando eu não quero caminhar de acordo com a vontade de Deus. É quando eu não quero atender o chamado de Deus. É quando eu quero fazer da minha forma e Deus não. Não entristeçais o Espírito Santo, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque como eu vou ser guiado por Deus sem a presença do Espírito Santo? Se a Bíblia me diz que Ele me guiará em toda a verdade, como eu vou ser guiado se eu não busco a presença do Espírito Santo? Meu irmão, nós estamos vivendo um tempo aonde não se prega mais. A verdade é essa: aonde não se prega mais, que as pessoas têm que se encher do Espírito Santo, que as pessoas têm que buscar os dons do Espírito Santo. Muitas das vezes nós queremos ver a igreja cheia, nós queremos ver a igreja, avivada, nós queremos ver a igreja repleta, mas se não buscarmos o Espírito Santo, não vai acontecer nada. Porque é o Espírito Santo que nos impulsiona, é o Espírito Santo que nos dá vida, é o Espírito Santo que nos direciona para fazer aquilo que Deus quer, para que a igreja seja alcançada, para que os povos sejam alcançados. A Bíblia diz que o Espírito Santo é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se o Espírito Santo estiver em nós, se o Espírito Santo, se a lâmpada estiver acesa, se tiver azeite, vidas vão ser alcançadas. Muitas das vezes nem com palavras, as suas atitudes já vão fazer as pessoas se interessar pela presença de Deus na sua vida. Então é preciso se encher do Espírito Santo. É preciso buscar os dons espirituais. A Bíblia diz que os dons são para edificação da igreja. Então, se ninguém busca dons espirituais, como a igreja vai
vai ser edificada. A Bíblia diz que existe variedade de dons. Então, para cada um tem um dom. Para um tem um dom de cura, para um tem um dom de sabedoria, para outro tem um de revelação, para outro tem o dom da sabedoria da palavra. Enfim, os dons são vários. O apóstolo Paulo falou isso: imagine se todo o corpo fosse o olho, onde estariam as mãos? Se todo o corpo fosse mãos, onde estariam os pés? Então são vários membros, são vários dons, cada um com uma função. Como os membros do nosso corpo, cada um tem uma função, nós, como membros do corpo de Cristo, cada um tem uma função, tem um dom específico. Só que, assim como nós usamos os membros que nós temos no nosso corpo, nós também temos que buscar o Senhor e usar o dom que Ele nos deu. Para finalizar, a Bíblia diz então que Elias então estava na cabeceira. Ele vem na cabeceira, ou seja, ele é cansado, ele descansou. Mas se ele orou, ele descansou em quem? No Senhor. Então, quando nós oramos, nós descansamos no Senhor. A Bíblia diz que Elias orou ao Senhor, ele deitou, e Deus, no descanso dele, Deus enviou a resposta: pão e água. Só que o anjo falou: levanta e come. Levanta e come, tem atitude, reage. Ele levantou, comeu, só que a Bíblia diz que ele comeu e deitou de novo. Deitou de novo. E o anjo mais uma vez: Elias, levanta e come. Só que aí o anjo acrescentou: levanta e come, porque longo te será o caminho. Diga: longo te será o caminho. Ou seja, Deus ainda, Elias, tem muita coisa para fazer através da sua vida. Agora a pergunta é: no meio do cansaço de Elias, no meio da fraqueza de Elias, Deus fala: Elias, para de fazer a minha obra? Deus não falou nada disso. Deus falou que levanta, come, porque longo te será o caminho. Porque a nossa força vem de Deus. A direção vem de Deus. Mas nós temos que reagir. Nós temos que reagir, mas nunca parar. Deus não falou para Paulo parar. Deus falou: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. E Deus falou: Elias, come e bebe, porque longo te será o caminho. Longo te será o caminho. Amém? Coloque os pés no nome de Jesus. Feche seus olhos. Santo Deus e eterno Pai, Deus, obrigado, Senhor, pela